Bom, galerinha, essa é a nossa aula sobre o John Locke. Eu fiz uma pequena inversão. Geralmente, a gente estuda Descartes depois de estudar esses autores, que eu vou passar para vocês, que é o John Locke e o Rousseau. John Locke nessa aula e o Rousseau na próxima. Mas eu queria dar um tempo entre a gente estudar os autores do absolutismo e agora a gente estudar a galera que vai ser crítica ao modelo absolutista, né? Então, só para lembrar algumas coisas para vocês, primeiro, minha voz está uma merda hoje, porque eu passei a noite passada e eu li muita coisa em voz alta, então, vocês não reparem não, vira mais vou nas tossida, vai ser muito curso. Mas vai ser mesmo. Bom, então, a gente viu lá dois grandes autores que defendem o modelo do Estado absolutista, que eram o Maquiavel e o Thomas Hobbes, e quando a gente viu esses autores, a gente percebeu lá que a nobreza estava financiando o trabalho desses caras para que eles pudessem fazer essa defesa do modelo monárquico e que a principal pergunta que aquela população precisava responder é como o rei deve governar, né? Que aqueles filósofos precisavam responder é como o rei deve governar. Agora, a gente vai estudar um outro grupo de filósofos que vai ser financiado pela burguesia. Burguesia é essa que começa a ser crítica à monarquia, né? Ou pelo menos ao modelo monárquico absolutista. Porque, lembre-se, no começo, ela era defensora desse modelo porque unificava os feudos, o resultado da unificação dos feudos era também a unificação das moedas, pelas medidas, e, portanto, impostos, né? E, portanto, melhor trânsito por parte dos burgueses dentro desse território, né? Território dos antigos feudos, agora reinos, né? Mas em um dado momento, quando a transferência de capital começou a passar muito para a mão da burguesia, a nobreza começa a criar alguns impostos que incidem diretamente sobre o comércio, e o resultado é uma burguesia crítica ao modelo monárquico e que tem grana suficiente para financiar os críticos desse modelo. Então, dois desses caras são John Locke e Rousseau. É, Quando a gente vai olhar para esses caras, né, então esses caras vão ter um outro problema que vai representar principalmente a filosofia política dessa época. Enquanto o Thomas Hobbes e o Maquiavel têm como pergunta central que norteia o pensamento político da época como o rei deve governar, esses dois autores, e juntamente com eles o Adam Smith, vão se perguntar principalmente qual é o limite do poder do rei. O que o rei não pode fazer? Até onde o rei pode chegar? Então, o John Locke, por exemplo, vai ser um autor que ele vai dizer muito claramente: o rei não pode infringir o direito natural. E ele vai determinar o que são esses direitos naturais. O Adam Smith vai dizer: o rei não deve intervir no comércio. O comércio deve ser controlado pela mão invisível. E por aí vai. Esses caras vão ser os principais críticos do absolutismo monárquico. O John Locke, pai do liberalismo político, e o Adam Smith, pai do liberalismo econômico. Mas vamos lá, então, para o que os caras pensam. Né? A primeira coisa é introduzir essa ideia do pensamento justnaturalista. Eu falei para vocês, umas aulas atrás, que o pensamento do Maquiavel é um pensamento racionalista, né? E, portanto, definia que o rei deveria governar porque ele é o mais bem preparado para o governo. E que, portanto, o que permite o governo é a razão, né? A capacidade de usar a razão, a capacidade de compreender como as coisas funcionam e tal. É isso que determina a possibilidade de governo. Agora, na visão justnaturalista, né, o John Locke também é um contratualista, ele também acredita que existe um contrato social, mas esse contrato é baseado em regras fundamentais, que é a justiça natural. Só para lembrar para vocês,
Santo Agostinho tinha feito diferença entre as formas do direito. Né? Ele tinha falado que existe o direito divino, que é reservado, tanto o que é o direito quanto a sua interpretação, à figura de Deus. Então, Deus é que decide que é o direito divino. Então, por exemplo, o que acontece após a morte é um problema de Deus. O ser humano pode pensar algumas coisas sobre isso, mas não pode determinar o que vai acontecer. Quem vai ser salvo? Bom, isso é um problema de Deus. No máximo, o ser humano pode tentar encontrar indícios, buscar alguma forma, mas no final das contas, quem decide isso é Deus. Né? Teoria da iluminação divina do Santo Agostinho. Né? Bom, a segunda forma do direito é o direito natural. No direito natural, o direito natural é a livre manifestação da vontade de Deus. Você pode ficar bravo comigo e falar, porra, Pedro, mas Deus não é livre para fazer. Então. Na natureza, sim. Porque a natureza não possui algo que nós, seres humanos, na visão do Agostinho, possuímos, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio humano permite que ele, apesar daquilo o que Deus recomenda, apesar daquilo que Deus determina, o ser humano descumpra a vontade de Deus. Sacar? Bom, se o ser humano é capaz de descumprir a vontade de Deus, o direito que o ser humano tem é diferente do direito natural. Porque, de forma alguma, um gato decide por si mesmo não cumprir a vontade de Deus. Ou um cachorro, ou o oceano, ou as árvores, ou as aves, e por aí vai. Mas o ser humano decide por si próprio descumprir a vontade de Deus, e por conta disso, ele não é dotado do direito natural, mas sim do direito positivo. O direito positivo é uma criação do homem. E aí que entra o plot twist lá do John Locke. Ele vai virar e falar assim, bom, se o direito natural é a livre manifestação da vontade de Deus, e o ser humano pode corromper essa vontade no direito positivo, porque o direito positivo é um acordo entre os homens, é o direito estatutário, são as regras do rei, são as regras do Estado, e por aí vai, é preciso, para a salvação humana, que o rei se baseie nas regras do direito natural, ou seja, na livre manifestação da vontade de Deus, para que elabore as regras do direito positivo. E, portanto, o direito positivo não pode contrariar os princípios básicos do direito natural. Se o fizer, o ser humano e aquela comunidade estará sendo condenada à perdição. E ela pode reagir contra esse tipo de governante. Um rei que se torna um tirano, um rei que se torna um déspota, justamente porque não obedece às regras do direito natural e não leva ao bem comum daquela comunidade por meio da salvação. O John Locke chega a defender o direito da comunidade de praticar o tiranicídio. O tiranicídio é você matar um tirano. Se o governo do rei é tão avesso às regras naturais que fica evidente para a população que esse rei está conduzindo a população para o mal e para a perdição, ora, que a população mate um tirano. Bom, então, justo naturalista, porque acredita nessa base da justiça alinhada com a ideia do direito natural. Né? E aí, eu vou dizer que no estado de natureza, o ser humano ele vivia no estado de razão. Então, é bem interessante, né? Porque geralmente a noção de razão e a noção de natureza são opostos. Mas o estado de natureza, na visão do John Locke, é o estado de razão, onde o ser humano vivia muito bem. Né? Sem superioridades hierárquicas, e esse é o estado pré-político e pré-social. Né? As comunidades não tinham se formado, né? As sociedades não tinham se formado ainda. Bom, a ideia era, portanto, ter por regra o direito natural. Então, quando a
unidade humana surge, naquele momento pré-social e tal, no direito natural, ela, ela tem por regra essa própria legislação natural. E, portanto, ela vive razoavelmente bem. Né? Porém, o progresso vai fazendo com que ela crie superioridades hierárquicas, a ideia de propriedade e por aí vai. Né? A partir daí, essa comunidade ela vai mudando um pouco. E aqui a gente tem, portanto, os 4 direitos naturais aos quais o John Locke faz menção, que é a parte mais importante da aula, né? Sobre o que são esses direitos naturais. É nessa ordem que eu coloquei aqui para vocês. Tá? Primeiro, o direito natural é o direito à vida. Por que o direito à vida? Ora, se você não estiver vivo, você não tem mais direito nenhum, né, criatura? Né? Então, se você não tem direito nem à própria vida, que dirá o direito de propriedade, que dirá o direito de liberdade. Né? Então, o direito à vida é fundamental, porque sem a vida, o ser humano não possui, não pode possuir direito algum. Né? Direito à propriedade é interessante. Assim. Por que o direito de propriedade está antes do direito de liberdade? Podemos questionar isso. Bom, na visão de John Locke, o direito de propriedade é um direito à propriedade do próprio corpo. E, portanto, o primeiro direito, né, o direito à propriedade do próprio corpo. E, portanto, possuir o próprio corpo como propriedade é necessário para que haja liberdade. Porque se outra pessoa possuir o seu corpo, ou seja, tiver propriedade privada do seu corpo, você não é livre. Por isso que o combate à escravidão é um elemento fundamental do pensamento de John Locke. Afinal de contas, a propriedade do corpo não pode ser alienada, porque é um direito natural. Eu não posso vender o meu corpo. Né? Vender o meu corpo do tipo, não no sentido de prostituição. Vender o meu corpo no sentido de eu sou escravo de fulano. Como acontecia em Roma, esses lugares assim, isso é um absurdo na visão de John Locke. Né? Ou como acontecia nas colônias e por aí vai. E o que é propriedade também, na visão do John Locke? É a propriedade privada em si. A primeira propriedade é o corpo. Tá, mas e as outras? O que é? Olha, se eu sou dono do meu corpo, eu também sou dono de tudo aquilo que o meu corpo produz. Então, na visão do John Locke, eu sou dono de tudo aquilo que o meu corpo produz. Sendo assim, o produto do meu trabalho é minha propriedade privada. Mas, vamos entender isso com um exemplo que eu acho que é mais fácil. Tá, e claro, essa minha propriedade privada, eu não tenho compromisso algum de entregar a um terceiro. Porque, afinal de contas, foi fruto do meu trabalho, não do dele. Vamos entender com um exemplo que eu acho que fica bem mais fácil. Imagine, portanto, que eu esteja no meio de uma floresta e encontro uma macieira. Só que, bom, para eu subir na macieira, né, cara, do tamanho que eu sou, das duas, uma, eu vou quebrar a árvore, ou então é mais fácil eu enfiar no chão do que eu conseguir pendurar na árvore. Então eu não consigo apanhar as maçãs. Estou meio puto porque eu não consigo apanhar as maçãs e não sei o quê, tal. Aí passa um outro cara do meu lado que apanharia as maçãs facilmente, porque ele tem uma destreza muito melhor que a minha. Aí ele passa lá e, bom, eu estou morrendo de fome porque eu não apanhei as maçãs. Né? Ele não está com fome, mas ele consegue apanhar as maçãs. Aí ele sobe na árvore e apanha as maçãs. Depois de apanhar as maçãs, ele desce com 10 maçãs. Ele não tem compromisso nenhum de me dar uma das maçãs. Né? Porque, afinal de contas, foi fruto do trabalho dele, não do meu. Perceba, então, que a diferença
de necessidade de um sujeito com o outro não determina qualquer tipo de troca ou qualquer coisa que o sujeito seja obrigado a fazer. Né? Não é porque eu estou vendo alguém passando fome que eu preciso entregar o fruto do meu trabalho para ele, na visão do John Locke. Eu não preciso me preocupar com a desigualdade do outro. Eu preciso me preocupar com fui eu que consegui fazer isso? Foi, então isso aqui é meu. Né? Só que imagina o seguinte, eu aprendo uma lição depois que esse cara passou e apanhou a maçã. Que ou eu preciso emagrecer, ou então eu preciso arrumar outro jeito de conseguir maçãs. E aí eu espero um tempo e uma maçã cai da árvore. Ao invés de comer a maçã, eu tiro as sementes e tal e planto uma macieira. Eu cuido da macieira, rego todos os dias e tal, né? Cuido dela para predadores não devorarem. E aí a macieira cresce e agora ela dá várias maçãs. Eu continuo com o mesmo problema, né? Eu não consigo subir na macieira. Mas, apesar de não conseguir subir na macieira, eu consigo, eu consigo, eu consegui cuidar da macieira, e, portanto, ela é minha propriedade. Esse mesmo cara que na primeira vez tinha subido numa árvore para maçãs. Só que agora ele está com fome e eu estou de boa. Aí o cara passa e fala, poxa, uma macieira, eu vou subir ali, vou apanhar aquelas maçãs que eu já aprendi, né? Ele bota o pé para subir na macieira. Opa, peraí, essa macieira é minha. Fui eu que plantei, eu que cuidei, e ela cresceu por minha causa. Ela é fruto do meu trabalho. Você não pode subir ali para apanhar maçã nenhuma, porque essas maçãs que estão ali são minhas. Eu quero, porra, né? Beleza, tá certo. Mas e agora? O que eu faço? Aí eu posso responder para ele, olha, vou fazer o seguinte, vou fazer um acordo. Sobe na árvore e ponha 10 maçãs. Tá? Ponha 10 maçãs. E eu fico com 8 e você fica com 2. Você aceita? O cara, bom, aqui não tem nada, metade é o dobro. Vamos lá, né? Estou morrendo de fome, eu ponho as 10 maçãs e ganho 2. Vamos lá. Ele sobe na árvore, põe as 10 maçãs. Eu fico com 8 e ele fica com 2. Na visão do John Locke, isso é justo. Porque, afinal de contas, aquele cara, ele recebeu pelo trabalho que ele fez, e eu deixei uma espécie de tributo que ele me pagou por utilizar um bem que é meu, próprio do meu trabalho. Né? Bom, se você trocar a macieira e as maçãs por fábricas e trabalhadores, né, e salário, vocês têm a exata dimensão de por que esse cara é um autor que baseou tanto o pensamento liberal contemporâneo. Né? Porque, olha só, imagina o seguinte, né? Eu fui lá e abri uma pequena empresa. Aí eu cuidei da empresa, tratei da empresa, fui e tal, não recebi salário no começo, fiz de tudo para a empresa acontecer. E aí a empresa rolou, cara. Tipo, a empresa cresceu e agora eu tenho tanta demanda, tanta coisa que eles estão me pedindo e tal, que eu não consigo cuidar sozinho. Vou contratar uma pessoa. Olha só, eu comecei, por exemplo, uma empresa de fazer pães. Né? Eu estou lá na padaria, estou fazendo os pães, eu mesmo faço, tal, blá, blá. Só que chega um momento que tem tanta demanda que eu não consigo fazer pão sozinho. Porque se eu fizer, vai dar meio errado, né? Porque é muito pão e eu não estou conseguindo administrar. Aí eu contrato uma outra pessoa. Eu vim e falo assim, você tem uma fábrica de pães? Não, não tem. Ótimo, eu tenho. Você está precisando de dinheiro? Cara, estou precisando de dinheiro. Ótimo. Então, vou fazer o seguinte, você trabalha para mim, produz 10 pães, eu vou vender esses pães e vou te pagar um valor dentro desse limite. Então, olha só, se não fosse a minha empresa de pães, se não fosse a minha padaria, você não teria trabalhando em lugar algum.
Mas como eu criei uma padaria, você pode trabalhar nela e não passar fome. E, portanto, eu te pago um valor referente ao seu trabalho. Mas esse valor não precisa necessariamente ser proporcional ao número de pães que você produz. Porque, afinal de contas, fui eu que fiz a empresa. Fui eu que plantei a árvore. Fui eu que cuidei da árvore. E agora chegou a hora de você que está precisando de dinheiro ou de maçãs trabalhar para mim, render 10 maçãs, render 10 dinheiros e receber somente 2 maçãs ou receber somente 2 dinheiros. Entendem essa noção de propriedade privada? Propriedade privada é o fruto do meu trabalho, por aí vai. Vocês, um aluno inteligente poderia me perguntar, mas Pedrão, e quando eu herdei a empresa? Ah, aí tá. Para o John Locke, ele não defende o direito à herança. Porque a herança te dá um recurso que você não trabalhou por ele. Portanto, se eu crio uma empresa, ela cresce e fica fodona, quando eu morrer, os meus filhos não deveriam herdá-la, porque ela é fruto do meu trabalho, não deles. A não ser que eles trabalhassem nessa empresa, crescessem ela, por aí vai. Ou quando eu plantei a macieira e cuidei dela, os meus filhos não iriam herdar essa macieira, porque afinal de contas não foram eles que plantaram, né, e não foram eles que cuidaram dela. Certo? Bom, é uma noção de liberdade. Então, a liberdade, a primeira ideia, é, a liberdade na visão de John Locke não é fazer tudo o que se quer, mas é fazer tudo o que se quer, desde que não infringindo os direitos naturais. A minha liberdade não é a liberdade de matar uma outra pessoa. A minha liberdade não é a liberdade de furtar os bens materiais de outra pessoa. A minha liberdade é a de agir da forma como eu quiser, com os bens materiais que eu produzi. A minha liberdade é agir da maneira que eu quero, da forma como eu gosto de agir, e ninguém tem nada com isso, a não ser que a minha atitude vai infringir um outro direito natural. Então, se eu sair na rua usando uma determinada roupa, que o pessoal acha espalhafatosa ou curta demais, não é problema dos outros, porque é a minha liberdade. Agora, se com a minha liberdade eu quero roubar alguém, ou seja, infringir um direito natural de propriedade, no caso, aí eu estou errado. Né? E por último, o direito à defesa desses direitos. Né? Ou então, na Constituição americana fica direito à busca da felicidade, e felicidade trazida por esses direitos. O John Locke influenciou bastante a Constituição norte-americana, principalmente o artigo 13, 12 e 13, se não me engano, né, da Constituição, com a ideia da defesa da liberdade, né, da defesa da felicidade, e que a felicidade seria trazida por esses direitos naturais. E, claro, a intervenção a esses direitos, né, você infringindo esses direitos, implica numa punição. Só que a punição deveria ser proporcional ao direito infringido. Então, percebo, se eu roubo uma bicicleta, por exemplo, o direito manda que o sujeito possa pegar a bicicleta de volta e roubar uma propriedade minha, porque eu desrespeitei o direito à propriedade dele. Mas isso não implica que ele vai me matar, isso não implica que ele vai é, é, desenhar alguma coisa na minha testa, como aconteceu com o sujeito lá que tentou roubar a bicicleta. Né? Isso implica que ele só vai tomar a propriedade de volta e pegar mais uma coisa, né? Porque eu comecei a infringir direito de propriedade. Agora, se eu começo tentando infringir direito à vida, se eu tento matar o sujeito, é direito desse sujeito tentar me matar também, como uma forma de reação. Né? E por aí vai. Certo? Bom,
A guerra só se justifica ante a ofensa de um desses direitos. É outro princípio importante de John Locke. A própria sociedade pode punir os infratores do direito natural. A desproporcionalidade ao fazer justiça com as próprias mãos. Então, desproporcionalidade significa se o sujeito me prendeu por 2 horas num quarto sem me deixar sair, eu não posso matá-lo por conta disso, eu posso prendê-lo. Se o sujeito infringiu a minha propriedade, eu não posso matá-lo, eu posso fingir a propriedade dele. Então, preciso tomar cuidado com essa desproporcionalidade ao fazer justiça com as próprias mãos. O que implica, na visão de John Locke, da vingança desmedida, né, em relação a esses direitos. O papel do Estado é regular as infrações do direito natural, regular os mecanismos de punição, e esse Estado também está sujeito ao direito natural. Ou seja, o Estado é detentor de um direito positivo que regula essas relações. Quando a gente olha lá, pensar, por exemplo, a nossa relação entre fins e meios. O Estado e a justiça, o direito positivo, ele é o que pensa quais meios são válidos para atingir quais fins. Então, por exemplo, se eu quero ser considerado uma pessoa bonita, eu posso fazer isso matando as outras pessoas bonitas ao meu redor, porque aí, por contraste, eu vou ficar mais bonito. Só que esses meios não são válidos para os fins que eu estou querendo. Agora, se eu quero ser bonito e eu acho que ser bonito significa fazer uma tatuagem na minha testa, eu tenho todo o direito de fazê-lo. Se eu vou ficar bonito, socialmente falando, não é outra história. Mas se eu acho que é bonito fazer isso e quero fazê-lo, ótimo. Eu não estou infringindo o direito de mais ninguém. E, portanto, o Estado cabe regular esse tipo de coisa. Fazer com que essas infrações ao direito natural sejam punidas. Punidas na proporção do próprio direito natural. Então, se eu roubo alguma coisa de alguém, na visão de John Locke, eu deveria restaurar aquele bem e pagar uma multa. Mas eu não deveria ficar preso, por exemplo. Então, regular esse mecanismo de punição. E o Estado deve estar sujeito a esse direito natural. Se o Estado infringe o direito natural, significa que o rei está muito mais se comportando como um déspota do que como um monarca. E, como eu disse para vocês, é papel, defesa do John Locke que o cidadão tenha direito ao tiranicídio. Tolerância religiosa, o John Locke acredita que a liberdade permite que cada um tenha a religião que quiser, então essa religião não pode ameaçar, porém, essa religião não pode ameaçar a paz social e a estabilidade do Estado. Então, quando a religião se torna uma ameaça para o Estado pode intervir e regular essa religião. Porém, tirando isso, quando a religião interrompe a paz social, por aí vai, tirando isso, cada um tem a religião que quiser, tanto faz. É uma política de tolerância religiosa importante que o John Locke vai estar defendendo nessa passagem. A propriedade privada é o fruto do próprio esforço individual, como eu tinha falado no conteúdo anterior. E por último, galera, essa divisão que ele faz dos 3 poderes. O John Locke vai falar sobre o poder legislativo, o poder executivo e o poder federativo. O poder legislativo faz as leis, legisla. O poder executivo executa as leis. O poder federativo se relaciona ao Estado. Então, pensando que é diferente do Montesquieu, Montesquieu tinha falado de poder legislativo, executivo e judiciário. Agora, o poder federativo é esse que regula as relações de direito natural. É muito mais uma fiscalidade em relação ao descumprimento do direito natural do que do julgamento próprio dessas leis positivas. Essas leis positivas devem estar em comum acordo e consonância com os direitos naturais, a fim de assegurá-los. O executivo é aquele que vai buscar prender as pessoas. Certo? É isso. Galerinha,
Um grande abraço, até a próxima aula. Falou!